E continuando então nos Estados Unidos, vou falar pela primeira vez de uma banda aqui, que é que eles mudaram, na verdade eles encurtaram o nome, eles abreviaram o nome deles, mas inicialmente eles se chamavam Yesterday and Today, e depois passaram a se chamar INT. Esse é o segundo álbum deles. Eu encontrei quando eu morava lá em Portugal. Eu não conhecia esses trabalhos mais antigos porque eles são muito raros. Os dois primeiros álbuns são muito raros. Eu acho que houve uma altura em que a própria banda disponibilizou como os dois num CD só e só se podia comprar através do site oficial da banda. Mas é muito difícil de encontrar. Então, para quem não conhece, a INT é uma banda de hard rock. Não sei se daria para falar hard and heavy, mas porque eles existem até hoje e como todas as bandas que estão há 40 anos de carreira, eles têm umas mudanças de sonoridade ao longo do tempo. Mas para mim, os melhores trabalhos deles foram na década de 80. Então tem diversos trabalhos, a banda existe ainda até hoje, né? O guitarrista, o vocalista, o Dave Manicat, é o único da formação original que se mantém aí, que inclusive ele tem trabalhos a solo, mas enfim, é uma banda que é muito interessante. Esse álbum não é excelente, é um álbum bom, tem algumas músicas legais, a faixa título que é muito boa, e a segunda do alinhamento aqui também é bem legal, que eu não vou saber de cor aqui, que é a Pleasure in My Heart, que é a que eu mais gosto. É um álbum interessante para colecionador, INT, Struck Down. Que eu acho que nessa fase eles são mais hard rock mesmo, né? Mais hard rock. Esse meio Van Halen, isso, um pouco essa pegada. E assim, uma banda que na verdade atacou por todos os lados. Sim. Teve discos pesados, teve discos comerciais, teve discos que tinha músicas pesadas com comerciais, sim, tocaram na MTV. Sim. Tinha um robozinho, que era sei meio lá, mascote, meio né? mascote deles, né? A fase Contagious, por acaso, apesar de ser meio acessível, eu gosto muito dessa fase deles. Mas enfim, uma banda... e essa banda eu conheci também com um álbum ao vivo que você tinha, o Open Fire. Open Fire, que era um álbum, mas era meio ao vivo, meio sei lá o quê, porque tinha umas músicas, tinha aquela Summertime Girls, que coisa aquela era fraquinha. Então, se você quiser ver o que é uma música comercial, você quer saber o que é uma música comercial, feita pra tocar no rádio, procura INT, Summertime Girls. Eu acho que era esse o nome. Isso. Era uma tentativa de fazer aquela coisa mais comercial que o David Roth fazia. Que coisa, cara. Que coisa terrível. Mas é uma banda interessante, é uma banda boa aí que eu aconselho. INT. Voltamos para o velho continente agora, de volta à Alemanha, mas indo da Alemanha para o Japão. Estou falando da banda alemã Scorpions. Já esteve aqui nos nossos programas com outros álbuns, mas com um disco ao vivo, o Tokyo Tapes. Esse álbum aqui é a versão relançada o ano passado pela banda, então de 2016, onde eles relançaram praticamente o catálogo inteiro deles, versões remasterizadas de luxo, todas elas com um acabamento fantástico, com fotos, os booklets, ou como queiram, encarte, com um monte de foto inédita, e vocês verem, né, contando um pouquinho da história da banda, e é claro, um show sensacional, um show que você percebe que é ao vivo mesmo, foi gravado ali, não tem muito retoque, aliás, talvez não tenha retoque nenhum, de gravação. O Klaus Meine mandava bem no japonês também, exatamente, né? Não, uma curiosidade que eu até falo depois, eles fazem questão de sempre homenagear o país onde eles estão, ou a cidade onde eles estão, e é uma coisa que eu imaginava assim, fizeram só pra esse disco, mas não. Nesse disco, então eles fizeram, a versão Kojo no Tsuki, que é uma música tradicional japonesa, e eu lembro que no Rock in Rio eles tiraram Cidade Maravilhosa. Isso. Aí você fala assim, poxa, como os caras são legais, né? Como os caras querem agradar o seu público. Eles estão interessados em mostrar que realmente eles estão aqui pelos fãs e se importam pelos fãs. O Klaus Meine sempre arrisca um português. Então, esse álbum aqui, essa versão CD remasterizada, ela conta com shows de outro dia, de um outro dia dessa turnê. O original é do dia 27 de abril, lá em Tóquio, e vem uma versão aqui, vem gravações do dia 24, além de uma faixa que não coube na versão original.
Então eles têm lá as faixas todas, as 17 faixas do álbum duplo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e tem uma extra que é a Robot Man. Né? Além disso, tem uma série de faixas diferentes, alternativas que não estavam lá, inclusive uma outra faixa em japonês, né? Que é a Kimi Go Yo, né? Ou seja, né? Que é o hino nacional do Japão. Eles fizeram o hino nacional japonês, né? Só tem nessa versão. Só tem nessa versão, lançada no ano passado. E a versão minha original, né? É essa aqui. Essa aqui que eu faço questão de mostrar, que é o tal do o Gatefold, o álbum, né? 2 discos, você pagava o dobro. Né? Hoje em dia um CD duplo eu acho que você não paga, né? É praticamente o mesmo preço de um CD normal, né? E aqui está ele. Né? Eu acho que o mais legal são essas fotos, cara. Olha a calça dos caras, olha o sapato dos caras, anos 70 total, né? E eu gosto muito assim das fotos com os fãs. Né? A gente tem algumas fotos aqui da molecada, né? Japonesa toda vestidinha de uniforme, né? Indo lá fazendo cartaz. E realmente é uma coisa assim muito legal de ver, né? Uma coisa de escutar, de ver, de curtir aquele álbum que você abre e ficava olhando lá pro encarte. Hoje em dia eu não sei o que você acha, mas meu, aquelas fotinhas pequenininhas, você pega os encartezinhos do CD, a gente que já tá com a vista tão boa, né? Isso aqui é fantástico. Então, e sem falar na questão do álbum duplo, que tinha um significado, porque as bandas, principalmente nós aqui do Brasil, não tínhamos, as bandas não vinham como vêm hoje em dia, então ter um álbum duplo era como trazer para dentro de casa um show de uma banda que a gente adorava, né? Então eu lembro, um pouco mais pra frente, uns 3 álbuns me marcaram muito aí nos anos 80. Esse era um deles, o Speak of the Devil do Ozzy Osbourne e Live After Death. E o Live After Death do Iron Maiden, exatamente. Esses 3 eu escutei até gastar, assim, porque era tanta vontade. E eu que estive no Rock in Rio, né, essas 3 bandas que eu mencionei estavam no Rock in Rio, mas eu não pude ir nos shows dessas bandas porque eu era um moleque, tinha uns 14, 15 anos. Ele tinha medo dos metaleiros. Não. O meu pai falou, sozinho você não vai, se arranjar alguém pra ir com você, você vai. Por que você não convidou? Puta. Acho que a gente conhecia, né? Não, acho que não. Não, a gente conhecia. Mas eu não sei, a gente não sabe. Eu fui pro Rio de Janeiro, fui em 2, 3 shows, né? Era a semana inteira de shows. Mas assisti Nina Hagen. Não, vi Queen, vi Yes, vi alguns... George Benson. Não. Vi umas coisas lá meio nada a ver, mas enfim, eu tava lá, infelizmente não pude ir no Rock and Roll mesmo, então e lembrando que devorei os álbuns. O Scorpions não era o cast original, era o Def Leppard. Ah, sim. E no lugar do Def Leppard veio o Scorpions. Sim. E eu acho que o Scorpions roubou a cena, porque pelo menos como banda mais simpática. Sim. Eles atenderam todo mundo. O Roberto Medina, que organizou o espetáculo, né, acabou dando uma guitarra para o Matia Jebs em forma do Brasil. Eu não sei nem o que aconteceu com essa guitarra, mas eu sei que o Matia Jebs tocou uma música, mas levou a guitarra com ele. A guitarra tinha o formato do país, né? Do Rock in Rio, mas acho que era o formato do Brasil mesmo. Eu acho que era o logo, tinha o Brasil. E eu lembro que na época a gente via toda hora passando na televisão, né, falando disso, e o Scorpions aparecia muito. Enquanto o Iron Maiden praticamente recluso, AC/DC, ninguém conseguia falar com os caras, Ozzy aquela loucura toda, mas o Scorpions sempre aparecia, os caras sempre dando risada, atendendo os fãs, jornalistas, o Klaus Meine e o Rudolf Schenker, uns palhaços, né? Então, eu acho que isso demonstra também uma questão da banda, não querer forçar a barra, mas ser simpática, né? Por si mesmo, né? Uma coisa que demonstra o carinho da banda com os fãs. Porque claro, a gente sabe que tem alguns caras que são hardcore, os caras que dormem na frente de hotel, né? A gente tem as groups lá que querem entrar de qualquer jeito, e deve ser um saco pro artista algumas coisas. E mesmo assim os caras se predispõem a atender todo mundo. Mesmo o que a gente ouve falar, o que a gente escuta, é que o Scorpions é uma banda muito assim, né? Uma banda muito receptiva, é uma banda que realmente não tá lá só para fazer o papel dela e ir embora. Tá realmente para os fãs, para fazer aquilo que os fãs esperam num show. E o significado, né, de um álbum duplo nessa época é bem diferente de hoje em dia, né, que virou quase um caça-níquel, né? Então a banda faz turnê e lança um disco ao vivo. Então virou muito comum os discos ao vivo, todo mundo faz disco ao vivo, duplo, triplo. Teve até, eu acho que o Pearl Jam fez uma turnê e cada show eles lançaram um disco ao vivo de cada show no mesmo ano. Porém, né, no caso aqui do Scorpions, nesse período aqui, 70, 80, era muito comum ter que ser ao vivo no Japão.
Ah, sim, sim. Parecia Porque- que era aquele estilo, não, um disco bom, era um Sim. disco ao vivo do Japão. Então a gente tem o Sim. Made in Japan, do Iron Maiden, Sim. né? A gente tem o do Judas Priest, Sim, o Relation Relation Days. Days. Então você fala assim, puta, ao vivo no Japão. Não, É. preciso ter esse disco. Ao vivo nos Estados Unidos. Ah, não sei. Eu não sei por que ficou esse estigma de ao vivo no Japão. Até o Viper que a gente falou no último programa também tem gravou lá um na gravou ao vivo no Japão. Então eu não consigo entender, de repente, por que se vendia mais, se era uma forma de... Ah, eu acho que tem a ver com aquela coisa de você atingir o Oriente, né? Sua música chegou no outro lado do Pô, a planeta. qualidade da gravação, de repente lá os caras tinham equipamento melhor pra gravar, não sei. E eu acho que o público também é muito respeitoso Sim. e participativo. Todos esses fatores aí influenciaram. Pô, me veio agora a cabeça, tem nada a ver com o nosso papo, mas me veio a cabeça assim, aquele show do Queen's White no Japão, que sempre passava na televisão, Sim. né? E tem a Take a Hold of the Sim. Flame. Aquele videoclipe, você olha pros caras japoneses lá, alguns quietinhos, eles estão tudo paradinho, aquela puta música pegando fogo, e os caras tudo sentadinhos ali, ok, né? É um público diferente. É um pouco diferente. Mas é isso aí, gente. Scorpions, né? Mais uma vez aqui no nosso programa. Você já sabe que Scorpions você tem que conhecer. E agora eu vou falar de uma banda também, quer dizer, também europeia, mas também que esteve junto com o Scorpions aqui no Brasil, lá no Rock in Rio. É a primeira vez que eu falo deles aqui. E esse aqui é o segundo álbum de estúdio deles, o Love Hunter do White Snake. Cara, o David Coverdale, ele tinha deixado o Deep Purple, foi fazer carreira solo, lançou uns 2 álbuns, e acho que quando ele lançou o segundo álbum dele, a banda que ia fazer tour com ele, os músicos de shows ao vivo, ele sentiu que era o momento de, não, vamos criar uma banda, né? Então ele montou o White Snake, né? Que inclusive era o White Snake, né? Cobra Branca, era o nome de uma das músicas do primeiro álbum, o disco solo dele, e ele se enveredou por essa banda que está aí até hoje, né? E é muito legal de ouvir, muito gostoso de ouvir, tem músicas muito bacanas, hard rock, né? Long Way From Home, tem uma balada aqui também bem legal, We Wish You Well. Tem 1 minuto e meio, não dá pra dizer que é uma balada, é pra terminar o disco assim no encerramento. clima. Mas tem músicas muito legal, Medicine Man, sabe, muita energia, um hard rock muito energético e bem feito. O White Snake é uma banda que tinha a mesma pegada do Deep Purple, só que com menos devaneios de teclado, uma coisa mais direta, um hard rock mais direto. Mais melódico também e muito legal. E eles vieram para o Brasil na altura do Rock in Rio e também explodiu, se tornaram muito conhecidos e acho que também ajudou ele a estabelecer uma carreira. Aí o David Coverdale, umas grandes vozes ainda vivas aí do rock and roll. E novamente uma outra capa icônica. Uma capa que tinha álbum de figurinhas, a gente colecionava e atrás dessa foto, essa era difícil. Você colecionou aquele álbum de figurinhas? Eu acho que não colecionei, mas eu sei o que você está falando. Então, teve uma época, gente, que foi lançado um álbum de figurinhas do rock, não lembro o nome desse álbum. E a gente tinha, eram as capas dos discos que compunham ali o álbum de figurinhas, não eram artistas, mas eram as capas dos discos. E tinha algumas capas que você nem sabia que banda que era, ou como é que era o estilo, mas você queria pela capa, né? E eu lembro que essa capa aí é maravilhosa, né? Fantástica. Tinha a página, acho que do White Snake, uma coisa assim, que todas as capas sempre são muito bonitas, né? Sim. Dá muita sorte, eu tenho muita competência no seu departamento de criação de capas aí, de montagem da apresentação de um trabalho. E eu não falei, a gente fez um programa aqui, o nosso último programa foi sobre animais, eu acabei não incluindo o White Snake de propósito, porque eu queria falar sobre eles hoje. E esse disco aqui é uma versão normal, né? Não traz nenhum extra nem nada, mas existe. Foi lançado em 2006 uma versão remasterizada desse CD que traz 4 temas bônus. Então, para quem é rato, colecionador e quer ir atrás, fique sabendo que tem uma versão aí mais bacana do que essa que eu tenho, mas de qualquer forma é um disco clássico aí que eu também recomendo, White Snake. Ok, então para a gente poder fechar o nosso papo de colecionador de hoje,
eu trouxe uma banda pouquíssimo conhecida, raramente a gente escuta falar sobre ela. Quando escuta falar, na verdade, é mais sobre um cover que o Anthrax fez deles. Antisocial. Antisocial. Eu estou falando do Trust. E esse aqui é o álbum Trust, conhecido também como Lilith. Foi lançado em alguns lugares ou recebeu um adesivo com esse nome, mas originalmente era apenas Trust, acredite. O Trust então lança ou começa a sua carreira por esse álbum, e é o que eu falo, é um hard rock com muita temática, com muita carga social. A gente não entende nada de francês não. É cantado com as letras em francês. Então é uma coisa curiosa, se você também não tem nenhum preconceito pela língua, então não se surpreenda. A primeira vez que eu escutei, a gente estranha, mas aí você fala, vamos escutar esse negócio até o final. E é muito legal. Esse álbum aqui, pra mim, é um dos melhores dele. Abre com pré-fabriqués, os pré-fabricados, e aí vai indo. E eu acho que a faixa L'Elite, a Elite, embora a gente não entenda muito francês, tem algumas coisas que começam a pegar ali que é uma grande crítica social à sociedade, aquela questão da desigualdade social. O francês era um cara, sempre foi e sempre será um cara muito politizado para isso. É um cara que está sempre antenado, acho que parece que na educação do francês eles já primam por isso. Sempre pensar nisso, ser um cara crítico nas suas ideias. E o Trust é extremamente ácido. Olhando os discos, se você olhar a discografia do Trust, sempre tem alguma coisa que eles abordam. Tem algum álbum que eles lançaram cantando em inglês, não tem? Eles têm versões. Então, por exemplo, depois desse álbum aqui vem o Repression, que teve a versão Repression. Aí tem o Marshall Craft. É o mesmo álbum, só que ele fez uma versão diferente. Que virou Marshall Die. Sim. Então, acho que o início da discografia do Trust tem as duas versões, a versão francesa e depois com o inglês. Que não pegou tanto, de repente não divulgou tanto como eles imaginavam, porque eles na França eram gigantes na época. Eles já assinaram logo de cara com gravadoras grandes, aqui se não me engano acho que é a Epic, não, a Sony Music. Então eles tinham uma divulgação absurda na França, eles eram muito grandes mesmo. Dividiam sempre o palco com o AC/DC, até que eles relatam ser muito fãs do AC/DC. Fizeram a versão Ride On, e fizeram várias versões em homenagem ao Bon Scott. Sempre os álbuns têm alguma coisa, sempre agradecem ao Bon Scott. Se eu não me engano, tem um dos discos que tem fotos deles com o pessoal do AC/DC ali numa turnê, num show. E o que eu gosto muito desse álbum é assim, o vocalista e o guitarrista. Tanto o Benny como o Nono, que são a cabeça do Trust, eles conseguem se complementar. O riff entra junto com o vocal e é uma coisa assim que encaixa muito bem. É um som que casa, você percebe que os músicos eles realmente se completam. E pra você, como eu falei, que você não tem nenhum tipo de preconceito com música cantada em outra língua, eu acho que vale a pena conhecer o Trust, não apenas esse trabalho. Eles são nativos ainda? Eles ainda estão nativos, só que o Trust aconteceu lá pelos anos de 98, 99, com a advento daquele do New Metal. Assim, na verdade começou lá no grunge já. O New Metal eles mudaram para totalmente um hard rock. No começo uma coisa meio fusion, mais comercial, depois cada vez mais hard rock, cada vez mais hard rock. E hoje eles estão nativos, mas eles tocam um hard rock fusion. Então tem muito swing de baixo. Eu tenho um DVD deles aí mais recente. Então o baixista atual, não lembro o nome dele, mas ele usa muito esse swing, uma coisa bem fusion mesmo. E eles tocam algumas músicas, mas essas músicas pesadas da época com versões bem mais calmas e alternativas. Isso, uma nova roupagem. Então essa versão nova do Trust, assim, o Trust atual, não está lançando tantas coisas, lança esporadicamente, mas não é um som como esse aqui, um hard rock pesado, teve uma fase bem heavy metal, e atualmente eles estão nessa fase um pouco mais diferenciada. Então minha sugestão para você conhecer aí, pode começar por esse aqui, o L'Elite. Escute a música L'Elite, que é muito legal, tem uma pegada muito boa. Eu queria mostrar para vocês aqui, os caras já estão colocando ácido aqui no próprio logotipo dele, não sei se dá pra ver, Tem um Trust tá com um cifrão, a mão ensanguentada, então é uma coisa assim que eu gosto bastante, achei muito legal quando eu escutei. Mensagem, a mensagem, letras com mensagem para você parar, ou pelo menos você refletir um pouquinho. E é claro, o Trust não foi o último a gente citar à toa, embora seja de 79 o álbum, a gente já queria falar um pouquinho de um programa
chamado Atlas do Rock, que o Gustavo vai explicar um pouquinho para vocês aí. Então, quem acompanha aí o Metal Open Mind sabe que a gente teve aí uma fase de podcast, de programas de rádio, e durante 1 ano e meio, 2 anos, eu junto com um colega fizemos diversos. Na verdade foi ele, né, o Ivan Colucci, que eu conheci. Ele já tinha um programa podcast que se chamava Atlas do Rock, e quando eu conheci o programa dele, ele estava terminando o podcast, né? E inclusive na última edição que eu ouvi, ele citou o meu podcast, o Metal Open Mind, no podcast dele. E eu não conhecia ele, então entrei em contato e conversei com ele e falei, vamos continuar, vamos fazer juntos isso? E foi assim, a gente fez inúmeros programas aí, onde a gente visita um determinado país e entrevista bandas que estejam lançando trabalhos bandas ativas, lançando trabalhos novos, que não são conhecidas aqui no Brasil. Então a gente fez aí diversos programas. O último foi o da Grécia, que eu já fiz sozinho, porque esse ano o Ivan está muito ocupado com outros projetos e não pôde continuar. Então esse ano há 2 meses eu fiz o da Grécia. E o próximo programa, o Edilson vai me acompanhar agora, vai ser meu companheiro de podcast. Oui, Messier! E a gente vai fazer sobre a França, né? Nós temos já aí diversas bandas confirmadíssimas, né? Acho que o programa vai ter umas 10 bandas, e todas elas bandas novas, bandas que nem eu conhecia, e muitas de estilos delas diferentes, né? Assim, você pode imaginar coisas bem distintas, de um thrash metal a uma coisa mais calma, rock and roll, hard rock, progressivo, sinfônico, tem um pouco de tudo. Quem conhece o Metal Open Mind sabe que a gente não tem preconceito com estilo nenhum, a gente gosta de música de qualidade. E aí essa é a nossa proposta, de mostrar e dar a conhecer e ajudar a promover bandas que a gente acha que tem qualidade e merecem ganhar uma exposição maior. Que dificilmente teriam, porque a gente estava falando aqui, né? Muitas delas às vezes lançam de forma independente. Sim. Esse álbum sofrem aí, né? Gastam suas economias, sim, né? Sim. E acho nada mais justo, né? Que a gente ajude essas bandas a aparecer um pouquinho, a criar essa rede de fãs, ou pelo menos a serem conhecidas aqui no Brasil. Para você conhecer melhor a cena atual na França, né? De rock pesado, seja qual for o estilo, o que está acontecendo agora lá na França. É isso aí. Vamos dar um recado do número de inscritos? Cara, a gente, assim, quando você estiver assistindo aí, a gente já bateu. Exatamente. Então fiquem de olho. Você que subscreveu o canal, muito obrigado. A gente vai estar lançando, se você não viu nosso vídeo surpresa aí, a gente vai estar lançando um desafio dos 600 inscritos no canal. E vai ter brinde. Vai ter muito brinde. Eu ia dar 6 CDs, mas o Edilson aqui já trouxe mais um monte de coisa, então... Quer mostrar algumas coisas? Não vamos falar o que é, mas quer mostrar só o que vai rolar? Vamos falar assim, ó, a gente vai dar aqui, ó, adesivos, fanzines, posters, livro. E a gente decidiu, em vez de uma pessoa ganhar isso tudo, a gente vai dar, vão ser 6 prêmios. Então a gente vai querer premiar 6 pessoas que nos acompanham aqui nesses programas. Isso, você tem que ficar atento, olhar o nosso vídeo surpresa, vídeo desafio aí, olhar com atenção. Porque a pessoa vai ter que gravar um vídeo e mostrar os CDs com os nossos 6 desafios, né? Se você mandar, a gente vai olhar e a gente vai premiar, porque a gente quer que você participe também desse papo de colecionador aqui do Metal Open Mind. Valeu? E o nosso próximo programa do Papo de Colecionador será... Dia do Rock? Dia do Rock. Dia do Rock. Lembrando que em julho, no dia 13 de julho, né, comemoramos o Dia Mundial do Rock, né? E embora algumas pessoas insistem em falar que o rock está morto, que o rock não existe, mas ele está aí sim. Eu acho que muitas pessoas nem sabem, mas gostam de rock. Conhecem bandas aí que não chamam de rock, mas pertencem à família rock. Em homenagem a esse dia, a gente vai fazer um programa especial. A gente vai trazer aqui 10 álbuns das nossas coleções, como sempre, né?
e com rock no nome ou no título. Tem que ter rock. Então a gente vai mostrar muito rock aqui e a gente aguarda vocês. Até a próxima. Isso aí, gente. Valeu. Falou.